chamo Anel Queiroz e hoje você está assistindo a aula 4 do curso de Filosofia Esotérica do Tarô, onde eu vou falar sobre o arcano do mago, tá? Eu trouxe aqui na versão do tarô egípcio, né? Eu gosto muito dessa versão do tarô egípcio. Tem outras versões aqui, mas eu acabei deixando no outro quarto, então não peguei. Então, vamos lá, né? Hoje eu preferi não passar slides, preferi agora a gente fazer essas aulas agora aqui no visual mesmo, vocês vendo eu gesticulando. E de repente algumas imagens eu vou, se for necessário, eu vou passando para a gente orientar. Lembrando que esse curso vai acompanhar um e-book e as informações mais detalhadas, bem organizadas, estarão lá no e-book, tá certo? Que você vai receber, tá bom? Bom, então hoje a gente vai falar sobre o mago, né? Lembrando que a gente agora vai tratar do primeiro setenário, que vai do arcano do mago ao arcano do cargo. Então a gente vai em 7, né? 3 setenários, como a gente viu na aula passada. E hoje a gente vai falar sobre o primeiro arcano, o arcano do mago. E aí é importante a gente lembrar que aqui a gente vai ter como referência alguns autores, mas a gente não vai ser um processo meramente informativo, vai ser um processo formativo. Ou seja, eu vou trazer uma reflexão esotérica sobre o mago na sua dimensão metafísica e vou também tentar articular com outras reflexões, né, que sejam análogas, né? Então, por exemplo, a gente vai começar hoje com o mago, né? E aí eu consultei Eliphas Levi, Papus, Mebis e Valentin Tomberg. Essas são as minhas referências em relação ao mago, as referências fundamentais, né? Para a gente pensar o arcano do mago. Então, sem mais delongas, vamos começar com o que seria a chave esotérica profunda do arcano 1, do arcano do mago, tá? Bom, é o seguinte, o arcano do mago, e aqui eu trouxe a árvore da vida, da Cabala, né? O arcano do mago, ele simboliza, ele está relacionado a este caminho da árvore da vida, que vai de Keté a Rokhma, né? Que vai da Séfira Suprema, da coroa, para a Séfira da sabedoria. Isso aqui é a árvore da vida, e aqui nós estamos fazendo uso da Cabala hermética, né? Bom, e aí o que acontece? Acontece o seguinte, que justamente por o arcano do mago simbolizar esse caminho da árvore da vida já muito alto, ele é representado como sendo o arcano da mística, o arcano da experiência mística. O Eliphas Levi deixa muito claro que o mago, ele traz para nós a questão da unidade, a questão se tudo é um, né, se Deus está em tudo, como é que cada criatura, de alguma forma, vamos dizer assim, existe na sua liberdade se tudo é Deus, né? Então, para ficar bem entendido, o que o mago traz é o problema do panteísmo, é o problema que atormentou Schelling, que atormentou Spinoza, que é o quê? Há uma unidade fundamental em tudo, que é Deus, né? Porém, o que acontece? Qual é a relação fundamental das criaturas com o Criador, né? E aí o arcano do mago, né, por ele ter sempre na sua figura a ideia de uma mão para baixo, ordenando os elementos, e uma mão com algo que segura para cima, né? Muitas vezes uma mão para cima em outros tarô, traz essa ideia de que a chave do que está em cima e do que está embaixo é a chave da analogia. Que o dogma fundamental, o grande arcano, é a analogia. É o assim em cima ou assim embaixo, o assim na terra como no céu. O façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, o que o arcano do mago traz de esotérico? Ele traz essa chave da analogia. O homem é análogo a Deus, né? E Deus é análogo ao homem. Então não é uma identidade, não é que o homem é Deus e Deus é o homem. Não é identidade, A igual a. Mas é o sentido da analogia.
Então, esse dogma da analogia é a questão metafísica fundamental que o mago traz, que traz justamente essa relação das criaturas com o Criador, né? Ou das singularidades com a unidade, né? Como se o de baixo refletisse o de cima e o de cima refletisse o de baixo na sua devida proporção. Então, cabe ao homem, né, continuar o processo divino de contemplação e de criação do mundo, né? E de ajudar a natureza a parir o espírito. Então, essa ideia de que o ser humano é mediador entre a natureza e o divino. A ideia de que o ser humano é a mediação entre os 4 elementos, né? Por isso que o mago tem sempre uma mesa, né? E a gente purificando esses 4 elementos como se a gente fosse um instrumento, né? Uma máquina de purificação desses elementos da natureza em direção ao espírito, em direção à fonte originária. Então, o que o mago nos traz? O mago nos traz essa ideia fundamental da condição humana, da chave da condição humana, que é o quê? O homem, ele é um microcosmo. O homem é um microdeus. O homem é um emissário. O homem é uma ponte entre Deus, entre a natureza e Deus, né? E o fato dele estar ligado à ideia da mística é porque na cabala hermética o mago estaria representado pelo caminho que liga Keter, a coroa, a Hokmah, a sabedoria. E a experiência mística está aí porque esse caminho ele tem a ver com a visão de Deus face a face, né? E aí como é que é possível ver Deus face a face sem se esfacelar, sem se desintegrar na sua presença, né? Porque a Bíblia nos diz que ninguém viu a Deus, né? Mas o mago o vê face a face. Essa ideia de que o mago o vê face a face e conversa com toda a milícia celeste é a ideia da experiência mística. E a experiência mística, ela não é uma completa auto-aniquilação. Porque se ela se constitui como experiência do inefável, então é porque ainda há algum sujeito experimentando o objeto. Porque senão não haveria experiência. Ou seja, só há experiência porque ainda assim há alguma subjetividade tendo a experiência, né, vamos dizer assim, do colapso do ego, do colapso da personalidade. Talvez por isso que a sociedade teosófica, por exemplo, gosta de falar em personalidade para o quaternário inferior e individualidade para o ternário superior do espírito, né? Então, 3, o espírito, 4, a matéria. 3 mais 4, 7, o setenário, né? O 7 como número fundamental do ser humano. Por isso que a gente tem 7 buracos na face, por isso que a gente vê 7 cores no arco-íris. E por aí vai. A chave do 7 a gente vai ver melhor quando a gente chegar no carro, tá bom? Então, o que acontece? O mago, ele representa essa condição, essa chave da analogia, essa chave sobre o ser humano, e ele também, eu não podia deixar de falar, dos 4 verbos da magia, né, que está ligado ali ao quaternário da mesa do mago. O livro de Levi lembra muito bem disso, que é o saber, o calar, o querer e o ousar, né? E esses 4 verbos da magia, eles se combinam, eles têm ligação com os 4 elementos, com os 4 animais da roda de Ezequiel, com os 4 animais que aparecem no Apocalipse, com a esfinge também, né? E aí o Wesley Levi ele faz uma bela leitura e exploração desse tema da questão dos 4 verbos da magia, que vocês vão ver de uma maneira mais aprofundada no e-book que vai acompanhar esse curso, tá bom? Esse curso de filosofia esotérica do tarô. Bom, e mais alguma coisa que eu teria a falar sobre o mago é justamente o que o mago representa no ternário Deus, Homem, Natureza, né? Então, como mostra o Papus. No ternário Deus, ou seja, na esfera do divino, o mago ele é o princípio criador, né? Deus, ele é o próprio Deus, é o próprio Logos manifesto, né? Engraçado que a letra Aleph, ela lembra muitas vezes um pouco assim a suástica, né? Assim,
né? E a suástica, claro, foi apropriada de forma negativa pelo nazismo, mas ela é um símbolo antigo, né? Que está ligado justamente a Keter, né? A coroa, né? Os primeiros remoinhos. Lá na Cabala Mística, John Fortune, ela, ela associa a suástica ao caminho Keter, né? Por isso que no símbolo da Sociedade Teosófica tem a suástica lá se movimentando, desculpa, se movimentando, né? Bom, e no caminho do homem, né, na dimensão humana, na dimensão divina é o princípio criador. Na dimensão humana, o mago, ele é o que recebe, né, o recipienteário, aquele que é recebido numa cerimônia, né? Porque, como diz a Cabala, né, se a natureza do divino é doar, a natureza das criaturas é receber, receber para doar, né? E no plano da natureza é o elemento da transformação, do movimento das coisas, né? O elemento transformador, né? É o elemento que está sempre transformando as coisas em outras coisas. Isso é o mago do plano da natureza. E, por último, não podia deixar de passar, é a ideia do Mebis. O Mebis, ele cita Mateus capítulo 28, versículo 20, que é: onde houver 3 em meu nome, lá eu estarei. Então, dessa ideia de que o mago representaria uma espécie de princípio da emergência, né? Ou seja, onde tem 3 se reúnem, tem uma quarta força, né? A célula, ela se reúne, né, os componentes e forma a célula. O organismo forma o corpo, né? Então essa ideia de que a sociedade não é só o conjunto de indivíduos, ela é algo que retroage sobre eles, isso é um dos princípios básicos da sociologia, né? Então essa ideia da unidade que se forma na junção, né? E aí surge uma terceira coisa. Então essa ideia de que a unidade é sempre uma unidade de uma multiplicidade. Mas não é uma unidade que deve ser pensada como identidade, como algo fixo, como algo engessado, mas uma unidade dinâmica, uma unidade que tem um movimento interno de perpétua transformação e que, como causa primeira, reaparece como causa segunda nas criaturas, que por analogia vão imitar, né, no sentido do mito, né, imitar, né, trazer o mito, como diz o Mircea Eliade, acho que ele fala isso, se não me engano. Ele chama atenção para essa raiz da palavra imitar com o mito, né? As criaturas imitam a unidade, né? Porque cada um de nós é uma unidade, é um micromundo, né? Então, o mago são essas chaves metafísicas, né? Esse problema metafísico da totalidade, né? E da singularidade, né? Como é isso, né? Como é essa relação? É a relação da analogia, é a relação da chave hermética do assim em cima, assim embaixo, né? E por aí vai. Então o mago, como primeiro capítulo do livro de Todd, ele nos chama a atenção para nós meditarmos nesse processo da analogia, nesse processo da unidade, nesse processo da chave da condição humana como mediadora entre a natureza e o divino. Isso vai estar em todas as cartas, mas no mago isso está bem claro, né? Ou seja, ele recebe do alto para iluminar embaixo e pega de baixo para purificar, levando para o alto. Então todos nós estaríamos nessa condição de iluminar toda a natureza a partir da nossa própria experiência, né? É dito que o Buda, quando se iluminou, parte da natureza se estremeceu, se regozijou de prazer, né? Recebeu um pouco dessa luz, porque nós estamos todos interligados. Então o mago traz essa chave da unidade, dessa unidade dinâmica, né? Então é isso. E tem mais uma coisa que eu não podia deixar de falar, que eu não podia esquecer, que é justamente porque o mago, no sentido metafísico, ele representa essa unidade dinâmica, essa potência primitiva, né? Mas já organizada, manifesta, é o Logos, né? Não é o sem fundo, o Ein Sof, o abismo da Cabala, não é ainda, é Keter, já é manifestação, já é o Logos, né? Que vai se verbalizar na Imperatriz, tá ligado à garganta, mas a gente vai ver depois. Essas chaves metafísicas do mago, e isso constitui a sua chave esotérica, a chave da unidade, da analogia, pode prestar atenção que justamente por ele ser uma unidade ativa, está ligado à ideia de unidade ativa, é que na taromancia, né, quando você vai tirar o mago numa jogada, toda a vida as interpretações sobre o mago trazem essa ideia de que você tem a capacidade, você tem tudo o que você precisa para poder agir, para poder realizar, para poder manifestar. Então pode prestar atenção que toda vez que o mago sai numa carta, ele está chamando a atenção para a ideia de que, olha, é preciso organizar, né? Mas você tem as ferramentas para conseguir o que você quer.
Você tem os instrumentos na mesa. Você tem a capacidade de dar ordem ao caos. Por isso que o mago tem a ver com o logos, né? Tem a ver com o verbo divino, tem a ver com essa unidade primeira, né? Ou seja, você tem a potência de realização na sua mão, você só precisa organizar, você só precisa se comprometer com o processo. Então perceba que na dimensão metafísica, né, e a dimensão mais da taromancia, mais simples, mais, né, da cartomancia, elas estão conectadas, né? Elas estão falando sobre a mesma coisa. Um na dimensão mais metafísica profunda, e esse é o objetivo desse curso, a gente falar isso, né? Explorar essa dimensão metafísica, e a outra na dimensão mais da iconografia, né? Do processo ali, do que significa a carta, no seu sentido mais usual, no seu sentido mais cotidiano. Mas não, ambos não se opõem, não se excluem, se complementam, né? E aí é importante a gente conhecer a chave metafísica do mago, para que a gente possa meditar no mistério da unidade, da analogia, do processo da unidade, e também, quando sair uma carta, a gente entender o que é que ela quer dizer, aonde ela quer chegar. É isso.